Bem-vindo mais uma vez à nossa sessão onde falamos de compartilhar sobre Jesus Cristo com outros. Estamos falando a respeito da oração, do relacionamento da oração, com compartilhar sua fé com outros, falar de Jesus com outros, mas queremos entrar em outro tópico que é o Espírito Santo. E, na verdade, essas duas coisas estão diretamente conectadas. Enquanto oramos, precisamos orar para a obra do Espírito Santo. Como evangelista, eu te falo o seguinte: eu vivo com esse sentido que, se Deus não fizer, não vai acontecer. Precisamos do operar de Deus no coração das pessoas e até em nosso próprio coração. Wayne Jenkins, é bom ter você aqui conosco outra vez e vamos falar sobre o papel do Espírito Santo em compartilhar Cristo com outras pessoas que precisam de Jesus. Então, fale um pouco comigo sobre isso. Sim, eu acho que são duas partes. Uma é qual é o papel do Espírito Santo na vida da pessoa e falamos mais tarde qual é o papel do Espírito Santo quando ele lida com o descrente. Então, estamos falando Vamos falar lidando agora. O que o Espírito Santo precisa fazer em Sim, mim para que eu exato. possa compartilhar minha fé em Cristo com outros. E o problema é que na carne, sabe, não há coisa boa alguma. E oramos efetivamente. Deixa eu definir o que é a carne para as pessoas entenderem. A carne é a obra em nós do velho homem, vamos dizer assim, é parte de nós que opera em nós, que é contrária à vontade de Deus. Nós nascemos com essa tendência para o pecado, fazer o que queremos, quando queremos, seguir nosso caminho e opera em nós. E isso é o que chamamos de velha natureza. Temos uma nova natureza em Cristo. Eu só queria definir isso especificamente, pois pessoas podem não saber. Temos que falar do Espírito Santo e da carne, né? Agora, pode falar. No que nós temos que entender é o seguinte: o Espírito Santo, em primeiro lugar, ele habita em nós no momento que nós cremos. A Escritura é clara. Em Romanos capítulo 8, se não temos o Espírito de Deus, não somos dele. Então, o Espírito Santo, ele habita em nós. Não é algo que acontece conosco mais tarde, né? Quando recebemos o Espírito Santo, ele vem no momento que nós confiamos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então nós temos os recursos em nós. O problema é a maioria das pessoas não sabem como usar isso, não é mesmo? Olha, na verdade, ele nos usa, mas como se fazer disponível para ele, essa seria uma forma certa de dizer? Sim. Então, ele nos cela, a Bíblia diz que ele nos cela para o dia da redenção. O que é importante sobre isto é que isto nos dá um sentido de segurança, né? Uma testemunha é a pessoa que diz com certeza. Se eu não tenho certeza que se eu sou salvo ou não, então eu não vou compartilhar o evangelho com as pessoas, se eu não tenho certeza. Então você tem que saber, sabe, nós somos selados do momento que nós confiamos em Jesus para o dia da redenção, né? Lá fora. E a terceira coisa é o Espírito de Deus, é aquele que abre as portas e nos dá essas oportunidades. Um exemplo perfeito é Atos 10. Aqui você tem Pedro hospedado em Jope, na casa do curtidor Simão, e Cornélio a uma jornada de um dia de viagem em Cesareia. Eles não se conhecem, mas Deus, ele está no negócio de trazer os dois juntos e ele lê todas as coisas. Você vê o Espírito Santo orquestrando todas as coisas na passagem, os trazendo juntos e dando para eles as palavras para dizer, e eles têm que trabalhar, né, na vida de Pedro, porque Pedro tem um problema. Pedro tem um problema com os gentios. Então, ele tem que trabalhar na vida de Pedro aqui, enquanto ele está trabalhando em Cornélio aqui. E eles estão juntando naquele encontro divino, onde a família de Cornélio toda é salva. Olha só, eu quero falar um pouco mais disso, porque realmente eu creio que Deus tem essas horas marcadas para nós. Se estivermos orando e falarmos, Senhor, me leva hoje, me guia hoje, e Ele coloca pessoas no nosso caminho, circunstâncias que vão aparecer, oportunidades incríveis. Eu já encontrei pessoas, e você teve a mesma experiência, pessoas que estavam para se matar. Aí você encontra elas e, pum, elas encontram esperança. E olha, é impressionante o que Deus faz se orarmos, e acho que isso é algo que as pessoas precisam orar para o Espírito Santo dar encontros divinos para eles. Olha, não temos tempo de falar de todas as ilustrações, mas existe uma ilustração maravilhosa na minha própria vida que eu lembro, onde Deus abriu uma porta, aonde, sabe, você pensaria que é um milagre, e é um milagre.
E é um milagre mesmo, é isso aí. O que mais? Então, Atos capítulo 1, versículo 8, falamos sobre isto, e Deus nos dá um bônus, né? Ele fala assim para os discípulos: espere aqui, até que o Espírito Santo venha sobre você. E quando o Espírito Santo vier, você será minha testemunha. Não é que você pode ser, mas você será, né? Quando o Espírito de Deus, ele reside na sua vida, você terá ousadia de compartilhar. Então, olha, isso é importante. A Escritura também nos diz que o Espírito de Deus... Muito bem, eu queria mencionar, acho que muita gente tem medo. Certo. Esse é o maior problema. Então, falamos na sessão de oração, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Certo. E o Espírito Santo, fruto do Espírito, a primeira coisa mencionada é o amor. Então, quando sua vida é controlada pelo Espírito Santo, você vai ser cheio de amor. Então, é daí que vem a ousadia. Eu só queria, para mim, isso tira os olhos de mim. O que as pessoas vão pensar de mim? E coloco meus olhos em Deus e nas outras pessoas, quando o Espírito Santo está no controle. Pode continuar. E isto leva, então, para falar sobre esta última coisa, que o Espírito Santo nos enche. Nós somos cheios do Espírito Santo. Agora, nem sempre somos cheios. E o que é o seguinte: eu preciso ser cheio do Espírito de Deus para ter esta ousadia. E existem duas palavras no grego que fala de encher. Uma é um exemplo de você pegar um copo de água e encher este copo com água. Isso não é o que ele está falando aqui. A palavra que ele usa aqui é controle, controlado. É você ser controlado, ele te controla. Você entrega tudo que você sabe de você, tudo para ele controlar você. Então, nós temos que chegar e nós precisamos esvaziar de nós mesmos e nos esvaziar do pecado. E ele não pode controlar o pecado, ele vai controlar sua vida quando você for sincero, estiver vazio destas coisas que não são agradáveis e você entrega o controle da sua vida, o acesso da sua vida, todas as áreas, para que ele possa controlar. Eu ouvi uma ilustração uma vez de como Cristo entra em nossos corações, ele está entrando em nossas casas. E muitas vezes existe o lugar onde ele se assenta e ele tem o assento principal na casa. O problema é que muitas vezes temos os armários cheios de coisas e não queremos que ele limpe ali. Não, fica aí na sala, Deus, mas não entra no meu armário, não. É isso então mesmo. Precisamos dar acesso a ele a todas as coisas. É disso mesmo que você está falando? Sim, entregando tudo a ele. Certo. E então, é lá que, quando entregamos tudo a ele, que ele nos capacita, né? Nós vamos ser aquela testemunha, ele vai nos dar as palavras para dizer quando precisamos. Nós vamos reconhecer se estamos andando no Espírito, que é sinônimo do que estamos falando. Você anda no Espírito e você reconhece esses encontros, senão você vai perdê-los. Você vai pensar mais tarde, eu perdi aquilo. Verdade. Mas existem tantas coisas que se conectam aqui, porque falamos de renovar sua mente, o seu corpo, entregar tudo, e você tem esse pensamento e começa a pensar nas coisas que ele pensa. Quando você pensa como ele pensa, aí é o reino dele, né? É isso mesmo. É a vontade dele sendo feita na sua vida, você está como Cristo. E o Espírito Santo, falamos de orar para que os olhos das pessoas que não conhecem Cristo se abrir. Às vezes temos que orar para que nossos olhos se abram, não é? Jesus tocou um homem cego e ele pôde ver, mas via pessoas como árvores. Tocou ele a segunda vez e ele viu pessoas como realmente eram. E acho que o que acontece é que nós passamos pela vida, passamos por pessoas e vemos eles como objetos e precisamos vê-los como pessoas criadas na imagem de Deus, mas isso só vem quando o Espírito Santo tem acesso a toda a área da nossa vida. Eu estava na rua Colfax, em Denver, que não é o lugar mais seguro para você estar, para algumas partes. E era noite, com outra pessoa compartilhando nossa fé. Passamos por um homem que eu parei, comecei a conversar com ele sobre o Evangelho. E, sabe, ele quase que falou: por que você está falando comigo? Eu disse: bem, eu acho que Deus nos trouxe até aqui. E eu disse assim: Deus deve amar você, porque eu sou de Louisiana e esse cara é do Texas, estamos aqui nesta rua, de todas as pessoas, ele deu a oportunidade de conversar com você, e ele disse: bem, deixa eu dizer algo, minha esposa morreu há 3 meses atrás, eu não tenho andado nesta rua desde 3 meses, essa é a primeira vez. Então eu acho que foi um encontro divino. Um daqueles, né? O Espírito Santo te guia.
ele precisa ter acesso a toda a sua vida, não só uma parte, mas tudo. Diga: Senhor, eis aqui minha vida. Entregue sua vida ao Espírito Santo, ele vai abrir portas, vai te dar oportunidades e você vai ter esses encontros marcados. Então, entregue a si mesmo, seja cheio do Espírito Santo. Não só hoje, mas amanhã quando acordar. Senhor, aqui está minha vida e controle pelo Espírito Santo, me faça uma testemunha para Jesus.